Agora eu chamo para a nossa segunda exposição o professor Esper Cavalheiro. Ele é professor titular aposentado da Escola Paulista de Medicina, da área de neuro, e já foi presidente do CNPq, entre vários outros cargos e funções, e hoje, atualmente, está coordenando um grupo de elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, que vai dar um horizonte, dar diretrizes aí para a nossa pós-graduação nos próximos anos. Então, professor, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Senhor. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostei muito de poder ouvir, em primeiro lugar, a professora Heloísa, porque ela foi muito elegante. Eu sou uma pessoa indignada, então, portanto, é mais difícil que eu consiga ser tão elegante quanto você, porque, obviamente, que eu já vivi muito a universidade brasileira e nós temos extremas dificuldades em toda a área educacional, não é surpresa para nenhum. E nós só vamos resolver se toda a população pôr a massa. Não há governo, não há governo estadual, federal, municipal, nem docentes apenas que vão resolver o problema da educação. Nós temos que, cada cidadão do Brasil, resolver o problema da educação nacional sem teorias, mão na massa. A minha ideia é mão na massa sempre. Bom, eu, para falar, concordo com tudo que a Heloísa falou, eu não vou repetir que a universidade é para todos, e hoje eu estou na pós-graduação, então pós-graduação é para todos, então a educação é para todos, né? Todos têm o direito de buscar educação. Agora, que educação nós estamos oferecendo para que a pessoa saia de casa e vá se preocupar com isso? Se o nível é ruim, nós estamos vendo o que está acontecendo. Não só o ensino médio está caindo, a graduação está caindo, o número de buscas, e a pós-graduação está caindo. Então, nós temos que nos preocupar o que é que nós estamos oferecendo para uma juventude, e lembremos que nós estamos num momento em que o país ainda tem mais jovens do que pessoas de outras idades, e isto é a última geração em que nós teremos jovens em maioria. Então, ou é agora, ou bye-bye Brasil. Não é? Lembrando um pouco do meu tempo passado. Eu, ultimamente, tive duas condições de trabalho que me permitem. O Heitor já falou do Programa Nacional de Pós-Graduação, que nós estamos terminando, estamos na fase, e que foi ótimo fazer isso depois de tudo que eu fiz na vida. E, antes da pandemia, eu estava no CNPq, que é o Centro Nacional de Estudos em Energia e Materiais, que eu fui convidado para desenhar uma escola de graduação. E essas duas coisas intermeadas pela pandemia me ajudaram muito a entender um pouco o que se passava no Brasil. Primeiro, o que é ter uma escola de ciência nova no CNPq? Um ambiente de pesquisa mundial, com todos os equipamentos e pessoas que estão além, mas que, com um enorme defeito que a professora Heloísa falou, que é cada um no seu cantinho. A interação zero. Isto é, eu sempre exagero, por favor. Nós temos gente ótima que quer interagir, mas, de certa forma, são os departamentos, porque nós levamos para os institutos a maldição das universidades. Disciplinas e departamentos. Isso é horrível. Então, lá eu tentei fazer uma coisa que é completamente antidisciplinar, que é uma escola baseada em aquilo que eu falo há 20 anos e que só vou falar agora porque para vocês ouvem e vão procurar no computador, que é convergência do conhecimento. A professora Heloísa instintivamente aprendeu que as questões humanas não serão resolvidas pela ótica de uma única disciplina. Para o meio? Ah, tá bom, eu estou no cantinho, não pode. Tá bom. Eu não sou treinado para isso. E a professora anda para tudo quanto é canto, desce, sobe, senta, levanta. Bom, e a coisa é que nós temos que imaginar que eu levanto um tópico, fome. Quem é que trabalha com fome? É o nutricionista? É o médico? É o dono do supermercado? É o homem do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro que vê... Não, são todos juntos que trabalham com fome. Ela falou isso muito bem. As questões humanas têm que ser o objeto da universidade. Portanto, acabar com disciplina, acabar com departamento, não é transdisciplinar, não é interdisciplinar,
Tem um autor que fala a mundanidade da disciplinaridade tem que ser esquecida e falar em convergência do conhecimento. Inclusive, o último livro desse grupo americano, que faz isso há 30 anos, fala convergência do conhecimento, da tecnologia e da sociedade. Então, essa integração é que a gente deve querer. Então, eu bolei o curso mais ou menos nesse sentido, aonde tem não que nós não queiramos ter especialista. O especialista é fantástico. Nós temos que ter esses especialistas em qualquer área do conhecimento, que sabe profundo a sua área. Não é? Ele tem que olhar lá para dentro. Mas, de vez em quando, ele tem que saber o que está acontecendo ao redor, como é que o mundo está andando. Depois dessa escola, que foi aprovada no MEC, então eu saí, eles estão lá tocando, parece que todo mundo gosta muito da escola, os jovens que estão lá são encantados com essa possibilidade de aprender biologia com matemática, com física, com química, tudo ao mesmo tempo, cada um mostrando o que é capaz de fazer em termos da própria união do conhecimento. E depois, obviamente, cada um vai seguir o seu caminho. E aí, depois da pandemia, eu estou cuidando da pós-graduação, que é o extremo, basicamente um extremo do sistema de graduação do país. Nós não podemos esquecer que a pós-graduação ela oferece o mais alto título de educação que o país dá, que é o título de doutor. Algumas pessoas falam que é pós-doutor, mas pós-doutor não é título. Não é? O título é doutor. O que é importante é que a pós-graduação se transformou muito, e eu não vou falar só disso, eu vou falar da universidade, seu papel nisso, mas nós temos que lembrar que a pós-graduação, que começou pelos anos 70, mais ou menos, ela continua exatamente igual até 2023. De 70 a 2023, com as mesmas ideias, com as mesmas formas, com os mesmos objetivos e totalmente disciplinar. Nós temos o curso de física, o de química, o de biologia, o de história, o de geografia, tudo disciplinar. E na medicina, chegou-se um momento na minha instituição, por acaso são 2 médicos aqui hoje, na minha instituição nós tínhamos pós-graduação em gastroclínica e pós-graduação em gastrocirurgia. Bate na cabeça de alguém essa inteligência? Não dá. Então, nós temos que pensar que o conhecimento se faz com o quê? Unindo pessoas. Se nós queremos dizer que isso é para todos, o que a universidade tem que fazer que isso é para todos? É pôr para dentro e não ensinar nada? É isto? Quer dizer, os docentes universitários, não é que o mundo de fora vê como um castelo, mas é que cada professor universitário desse Brasil se vê num castelo de marfim. Se vê, eu sou doutor. O que é, meu? Nada. Tá? Vamos pôr o pé no chão e vamos saber, primeiro, dizer para o outro o que é que ele tem que aprender. Ensinar alguém é trazer luz para alguém. Daí o curso lá virou Ilum, né? Por causa dessa coisa de iluminar, de trazer a luz para alguém. E isto o professor não pode esquecer. Ele não é uma matraca daquilo que ele aprendeu durante a pós-graduação, porque todos têm doutorado hoje, não é? No Brasil, todos nas universidades públicas têm doutorado, quase 90%. Então, eles repetem aquilo que eles aprenderam. A capacidade analítica e crítica não existe na pós-graduação, como não existe na graduação. Você vai para a universidade em salas fechadas, em que entra um sábio e te despeja aquilo que você deveria saber. Só que nós tivemos, nesse intervalo de tempo, uma situação crítica que foi a pandemia. Todas as situações críticas da humanidade, sejam elas pessoais ou de grupo, quer dizer, você perder alguém, você falir, isso traz um aprendizado, pode ser para o bem ou para o mal, mas as guerras, as pandemias mudam as coisas, mudam o comportamento das pessoas, mudam o seu desejo, a sua vontade de fazer. E a última pandemia acelerou uma lista de processos que tinham uma linha de acontecimento. De repente, você não precisa ir mais para a escola para aprender. De repente, você pode aprender muito longe da escola. E isto é o que a universidade não está sabendo lidar com essa situação. Porque não é você transformar aquilo que o professor faz na sala de aula via computador. Isso é uma chatice, porque ninguém aguenta, depois de 5 minutos, uma aula clássica via computador. Então, nós temos que aprender a fazer essas coisas e levar para a criança,
para o jovem e para o indivíduo que está buscando uma profissão, um ambiente onde ele vai aprender ao fazer. Aprender fazendo coisas. Nós temos que trazer para ele o problema, um problema qualquer que ele traga, que ele vive. E aí, através do conhecimento que a humanidade já acumulou, a gente vai tentar ver o que é possível solucionar. E aí ele aprende física, matemática, biologia, geografia e história, porque todas essas áreas do conhecimento, elas simplesmente se ligaram na solução das questões humanas ao longo da história da humanidade. Eu não posso conceber hoje um doutor em física que não sabe os grandes nomes da física e qual foi a contribuição que ele trouxe, porque é a minha história. É como eu viver no Brasil e não saber quem foi João Gilberto. É a história que nos trouxe até aqui. Machado de Assis, é a história que nos trouxe até aqui e que nos ajudou hoje a resolver alguns problemas da atualidade. Então, nós não podemos entrar num campo onde a gente aprende como se a descoberta fosse hoje. O professor começa com a pesquisa dele, com o doutorado dele, e joga isso daí para frente. Os meus alunos, eu falei, para de falar do neurônio 340. Lembra que teve um lá atrás. E esse é o importante. Então, imaginar que nós tenhamos a possibilidade de ter ensinos convergentes, e isso é fantástico. Heloísa, vi na China um curso fundamental, ensino básico, trazendo nanotecnologia para as criancinhas. Eles não tinham conceito do nano, mas brincando com Lego, com aquelas bolinhas do Lego, vendo que tem uma capinha externa, faziam coaching. Isso é fantástico. A criança que hoje aprende a usar celular, computador de qualquer jeito, ela vai aprender conceitos de nano, conceitos de bio, conceitos que vocês quiserem. Não tenhamos medo de apresentar a novidade para as pessoas, não a repetição, a novidade, a nova forma de olhar um conhecimento passado. Então, o trabalho da universidade hoje é totalmente se reformar. Se reformar para poder baixar os seus muros, abrir a porta e ver o que acontece ao redor. Eu tenho feito uma pergunta muito clássica nos meus trabalhos agora com a pós-graduação. Quantos trabalhos de pós-graduação, vocês que conhecem várias pessoas fazendo mestrado e doutorado, não é? Quantos trabalhos discutem o problema da instituição, tentam resolver o problema da instituição? Eles não têm problema de relação entre as pessoas, eles não têm problema econômico, não têm problema de saúde, não têm problema de falta d'água, e não estudam, não é caso da instituição as questões que a afligem. Portanto, a sociedade não me interessa. Vocês percebem a questão qual é? Se eu estou numa universidade e tento resolver com questões bem pensadas, não com achismo, eu odeio a pessoa que acorda com um golpe de vontade. Vamos fazer o ciência sem futuro. Que joga dinheiro fora e acabou. É mais ou menos assim o Brasil. Acorda de manhã e tem uma genialidade, porque eu sou inspiradíssimo. Não é? Então, eu acho, como é que a universidade pode ter 1.000, 2.000 pessoas fazendo pós-graduação e ninguém ter como objeto o próprio trabalho, as dificuldades da situação? E daí? Olha a cidade que está ao redor, olha o bairro para estar ao redor. Como é que você tenta não ver? Como é que você não vê que tem sujeira no teu bairro e não tenta trazer isso para o bem da população que vive ali? Falta de água, saneamento. Como é que nós vamos resolver a Amazônia? Quem é que quer ir para trabalhar no interior da Amazônia sem saúde pública, sem hospital, sem moradia? Vou morar lá porque eu sou lutador pelo Brasil. Não, 30% do estado do Pará, não estou falando Amazônia, Pará não tem água limpa, 30%. Só 15% tem saneamento básico. Então, portanto, como é que a gente quer resolver a Amazônia se o poder público não chega lá? Se tudo que a cidadania exige você ter condição de viver bem, você não vai morar lá com a sua família para não ter hospital. Você tem um filho pequeno, pelo amor de Deus, é um desespero. Então, quando você vai criar um campus avançado em Parintins, você tem que dar garantia para o professor.
Não adianta dizer não temos fixação de docente. Lógico que não. Vai lá para a fronteira entre a Amazônia e a Colômbia, vai viver lá naquele buraco e fala que você vai desenvolver pesquisas da Amazônia. Eu acho que a Amazônia é um tópico que nos incomoda. Eu nasci ouvindo falar da Amazônia. Eu nasci ouvindo falar de fome no Brasil. Eu ouvi falando de desigualdade social. Eu nasci ouvindo falar de cidadania, coisas assim. E nós olhamos com uma facilidade, nós temos só golpes. Cada governo que entra vai resolver todos esses problemas e não resolve nada, porque continuamos no falatório. Nós temos grupos e grupos discutindo a educação básica brasileira e não damos avanço em nenhum sentido. As crianças continuam sendo pessimamente avaliadas. E nós temos o maior número de doutores do Brasil é na área de educação. Vocês conhecem essa dicotomia entre nós temos doutores de educação e a educação básica não resolveu nada, porque todos os doutores, todos é forma de dizer, a maioria dos doutores formados foram trabalhar em secretarias, em políticas públicas e não na sala de aula, ninguém voltou para a sala de aula. Você deu o doutorado e deu o mestrado para ele ficar longe da sala de aula, porque ele vai ganhar mais. Então, existe uma desconexão entre o que a gente forma e o que a gente gostaria de formar. Quando nós falamos de currículo, que eu achei um exemplo maravilhoso, né, que a gente fica 2 anos discutindo, qual é o docente no Brasil, que ao fim do ano fala, eu vou olhar o currículo planejado e ver se esse aluno adquiriu o que eu prometi para ele. Ninguém faz isso. Aquilo é para mostrar para o MEC. A estrutura curricular é para mandar para o MEC. Os professores que estão envolvidos com isso não fazem isso. Não é? Eles dificilmente olham. Na pós-graduação é exatamente igual. Você tem que ter um programa rígido, disciplinas, aulas, horário, para lá. E a gente vira doutor por apresentar uma tese cujo objetivo não era esse. Quem acha que pós-graduação é para fazer dissertação ou tese está completamente enganado. Ela tem que transformar o indivíduo. A educação transforma o indivíduo do primeiro dia que ele vai à escola aos 5 anos de idade. O papel da educação é transformadora. E se nós não colocarmos isso como um contínuo, nós vamos fazer o que fizemos no Brasil. A educação básica não resolve? Passa para o ensino médio. O ensino médio não resolve? Passa para a universidade. A universidade não ensina? Passa para a pós-graduação. E aí, pelo amor de Deus, me pague a pós-doutorado. Então, o que eu quero dizer para vocês é exatamente esse conjunto de coisas que a universidade tem que aprender, porque a pandemia mudou totalmente a visão que o ensino tem, ou trouxe a clareza de que o ensino não pode mais ser o que é. Ou nós nos damos as mãos, ou nós vamos ser excelentes pessoas dentro do muro, numa ilha, e o mundo do lado de fora segue o seu papel, vai como quer. Mas, felizmente, hoje, pelo menos, meios de comunicação podem trazer informação que a universidade nem sabe o que está acontecendo. O pior é isso, que a universidade não sabe, e tem medo do que está lá fora. Né? Então, nós temos que ter... Só para completar, saiu esse ano uma lista que é necessário para você arrumar emprego em 2023 pelo Fórum Econômico Mundial, que é maltratado, que é xingado, mas eles pensam também. Né? Tá? Tem 2 coisas que estão no primeiro e segundo lugar que eles colocam, e que eu gostaria de ver como no primeiro lugar da universidade: pensamento analítico e pensamento inovador. Todo o resto a gente aprende. Nós temos que fazer isto com o jovem, ele olhar e se perguntar. Não é? E não o que vem por aí me serve, a gente não discute mais nada. É isso, gente. Obrigado.